Mas, antes eu queria perguntar para você, eu não sei se, quando você era criança, se você já viveu algo parecido, ou se agora, talvez você, como pai, já viveu isso também com seu filho, ou com seu sobrinho, com seu neto. Mas, quem é que quando criança, perto da data do aniversário, ou então do Natal, aquela data que você sabe que vai ganhar um presente. Criança sabe quando está chegando, né? E ela fica sonhando qual presente vai ser. Será que nesse Natal eu vou ganhar? Eu lembro que eu esperava o Natal para ganhar um presente do meu avô. Será que vai ser aquela tão sonhada pista do Hot Wheels? Aquele boneco Max Steel? Nunca ganhei, mas você ficava esperando. Né? As meninas ficavam sonhando ali, será que vai ser a Barbie, o carro da Polly, aquela cozinha que abre, não sei o que lá. Né? E a gente via os comerciais na TV, hoje nem tem mais isso, a gente ficava sonhando. Poxa, tomara que no meu aniversário meu avô me dê. Tomara que no meu aniversário eu ganhe isso aqui. A gente ficava esperando, talvez o ano todo. E aí, quem aqui talvez já passou por uma situação dessa? Chega no tão sonhado dia, do aniversário, do Natal, da festinha que seja, quando você recebe um presente, e aí você está esperando aquilo lá e você fala, agora chegou a hora do tão sonhado presente. E aí você vai abrindo, né? Aquele presente embalado, com aquele papel de presente todo colorido, cheio de figurinha ali, enrolado com um monte de durex que cula mais que Super Bond. E aí você faz o quê? Quem era criança que rasgava, não é? Já sai rasgando, vai abrindo a caixa, tudo animado, todo feliz. E quando vê, você vai olhando, o seu rosto vai mudando, você vai olhando para dentro da caixa e percebe que era uma muda de roupa. Talvez seus pais colocaram ali, sua avó, né, sabendo que você precisava. Mas para a criança, você fala, mas não era o que eu queria. E quanto aniversário que você foi, ou você viveu isso, em que você vê a criança chorando, em que você começa a perceber a criança triste por aquele presente que recebeu, que não era o que ela queria, mesmo sendo, talvez, o que ela precisava. Quem aqui já viveu isso, ou já viu algo assim, né? É muito comum em festinha de criança. Sabe? É isso que eu quero falar com você nessa noite. Muitas vezes a gente recebe o que nós precisamos. E não é aquilo que a gente talvez queria, tanto esperava, tanto buscava, tanto pedia para o pai ou para a mãe. Mas era algo que você precisava. E a sequência do nosso texto, é isso que a gente vai ver hoje. Está lá em Mateus capítulo 9. A gente vai ler do 1 ao verso 8. Eu quero mostrar para você alguém que recebeu o que precisava. Talvez não era nem o que ele queria, mas ele recebeu do próprio Jesus algo que eu e você precisamos. Então eu quero que você abra comigo Mateus capítulo 9, para a gente ler juntos. Esperar que todos achem. Mateus capítulo 9. Você vê seu irmão, seu amigo aí do seu lado, sem uma Bíblia, dá uma carona para ele. Todos possam ler. Todos acharam? Diz assim: entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para sua própria cidade. E eis que trouxeram-lhe um paralítico, deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas é para isto que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus que tinha dado tal autoridade aos homens. Deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai continuar dando prosseguimento, lendo ela, a gente vai voltar lendo para entender o que esse texto tem a nos dizer. A gente quer entender um pouquinho. Como eu falei, que a gente está vendo aqui, Mateus capítulo 8 ao 11, a gente tem a demonstração do poder do rei.
várias demonstrações do poder de Deus, Jesus realizando para mostrar que aqueles manifestações que Deus fez no Antigo Testamento, como cura, como controlar a natureza, né, como perdoar pecados, que é o que a gente vai ver hoje, agora ele está realizando nos dias ali atuais com os homens, naquele tempo ali, para mostrar que ele era o próprio Deus. A gente viu então Mateus capítulo 5 ao 7, é o Sermão da Montanha, o discurso do rei, e agora a gente entrou nessa nova, né, esse novo esboço, pode dizer assim, né, esse novo tempo, no tempo de Jesus ali, a demonstração do poder do rei. A gente teve o discurso dele, agora a gente vai ver a manifestação do poder do rei, né? Diferente de vários políticos, reis, governantes que tiveram, era alguém que discursava, né, tomando posse, colocando o seu reino nessa terra, né, adentrando o reino de Deus. Agora o rei, ele vai demonstrar, ele vai agir conforme o discurso dele lá do Sermão da Montanha. Então é isso que a gente vai ver. E a perícope que a gente leu hoje, né, esse parágrafo, esse trecho, é justamente isso. Ele está perdoando os pecados do paralítico, como a gente leu aqui. Né, o paralítico ele é carregado ali, e Jesus está perdoando e curando esse homem, justamente com essa ideia, para mostrar que ele era o próprio Deus que veio. Mateus ele escreve para os judeus que tinham o Antigo Testamento, que estudavam as Escrituras, que estavam esperando o rei para salvar o seu povo, conheciam as Escrituras, mas desprezaram o próprio rei na frente deles, junto deles. Então Mateus escreve para mostrar, ó, tá vendo quem vocês crucificaram? Tá vendo quem vocês desprezaram? Era o próprio rei, era o próprio Deus entre vocês. Ele está escrevendo para irmãos que estão se convertendo e estão assim, será que a gente crê em Jesus ou não? E Mateus está escrevendo, vocês podem crer nele, pode entregar a sua vida a ele, pois ele era o próprio Deus. Olha o que ele fez, ele curou, ele expulsou demônios, ele controlou a natureza, e é o que a gente vai ver hoje aqui, ele perdoa pecados, obras que eram atribuídas somente a Deus lá no Antigo Testamento. Então é isso que a gente vai ver aqui. Olha só o verso 1, Mateus 9, verso 1, a gente vai ler de novo, a gente vai lendo verso por verso para entender. Diz assim, ó: entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar da Galileia e foi para a sua própria cidade. Quem estava aqui domingo passado, lembra que o pastor Rafael pregou? Jesus, há 2 pregações atrás, na verdade, né? A gente tem Jesus em Cafarnaum, a cidade que ele se instala ali, uma cidade portuária, localizada na beira do mar da Galileia. Na verdade, era um lago com 20 quilômetros de extensão e 12 de largura. Então, mas para eles era como se fosse um grande caldeirão. Quem lembra aqui quando eu preguei sobre isso? Era um caldeirão gigante que eles não viam o outro lado. Então, para eles era um mar, né? Então, Cafarnaum era uma cidade bem do ladinho ali, né? Como se fosse aqui quase Piripiri, mas bem encostada nesse lago. E ali era muito comum a área pesqueira, tanto que Pedro, né, João, Tiago, eles estão ali em Cafarnaum. É ali que Jesus chama eles, Jesus se instala ali, Jesus fica por um tempo ali, e ele começa, Mateus chama essa cidade de cidade, né, a sua própria cidade. Então, por isso que o verso 1 vai falar que ele voltou, né, ou foi para a sua própria cidade. Vale lembrar que a gente pregou e comentou aqui como ele tinha saído de Cafarnaum, atravessa o lago, vai para a terra de pessoas que não eram no povo de Deus, pessoas que não pertenciam a Israel naquele tempo ali, que eram os gadarenos, né, cidade grega. E aí, nesse percurso, ele acalma a tempestade, ele atravessa o lago, expulsa os demônios, e agora ele volta. Então, nessa volta, quando ele volta para a sua cidade, Cafarnaum, a gente tem um relato de Mateus, de Marcos e de Lucas também, em que ele vai para uma casa, ele começa a ensinar. Marcos vai dar mais precisão desse texto, fala que a casa estava muito cheia e que não tinha nem como ninguém mais entrar. Tinha ali pessoas sedentas para conhecer Jesus, pessoas para saber quem era Jesus, entender o ensino dele, mas tinha também os fariseus, os escribas, que era um grupo religioso, pessoas que estudavam até o Antigo Testamento, conheciam as Escrituras e queriam ver qual era o ensino de Jesus mesmo. Então eles estão ali para tentar desafiá-lo, para tentar ver se realmente ele era o Messias prometido que o povo de Israel tanto aguardava. Então imagina a casa cheia, a casa lotada, né? E aí Marcos vai nos contar que 4 amigos pegam esse paralítico, eles
sobem até o telhado, eles começam a abrir o telhado. Vale lembrar que antigamente eles não tinham telhas igual a nós, telhas de barro, mas era talvez telhas de palha, geralmente. Eles começam a abrir ali, afastar, e descem esse paralítico bem no meio da casa. A casa lotada, Jesus ensinando, Jesus atraía muita gente. E aí as pessoas começam as pessoas a se afastar, um vai para um canto, outro vai para o outro, e a casa já apertada, eles começam a abrir espaço, e desce numa maca, numa cama ali, um paralítico carregado por 4 homens. Então, Mateus não nos dá essa especificação, porque ele já vai direto ao ponto central, a obra de Jesus na vida desse paralítico. Olha só, o verso 2 fala: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado estão teus pecados. Olha só que legal, Jesus vendo a fé deles. Esses 5 jovens, esses 5 rapazes, né, eles reconhecem o poder de Jesus, que Jesus era capaz de curar aquele homem. Eles reconhecem que Jesus não era só mais um religioso, Jesus não era só, né, mais um líder ali que estava querendo falar, ele era alguém capaz de curá-lo. Para você acreditar que alguém pode curar, é porque a fé deles, eles sabiam, este verdadeiramente é o rei, é o Messias, que havia sido prometido lá para nosso pai Abraão, para nossos antepassados, e agora chegou, ele pode curar nosso amigo. E Jesus, ele sonda o coração deles, ele reconhece a fé deles. Diferente dos discípulos na tempestade, lembra que a gente falou aqui? Olha lá o capítulo 8, volta um pouquinho sua página. Olha só o verso 26, perguntou Jesus: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Olha a diferença da fé desses homens para a fé dos próprios discípulos. Mateus está registrando para falar, está vendo? Esses homens reconheceram, tiveram fé que esse era o Messias prometido. Diferente até mesmo dos discípulos. Diferente até mesmo, sabe de quem? Dos demônios. Que lá no verso... que começa aqui no verso 28, verso 31, fala: os demônios, eles reconhecem e falam o que querem com nós, filho de Deus. Os próprios demônios, o próprio paralítico e seus amigos estão mostrando: este verdadeiro é o Filho de Deus. Ele é o Messias prometido que viria para nos salvar. É o rei que virá guiar o nosso povo. Enquanto tem pessoas duvidando, pessoas que não creem em Jesus, escribas duvidando e colocando Jesus à prova, Mateus está nos mostrando homens simples, homens cujo nem nome foi registrado, esses creram. Jesus reconhece a fé deles e fala: perdoado estão os teus pecados. Filho, tem bom ânimo. Vendo a fé deles, disse ao paralítico: tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Só que se você está lendo corrido, você fala: peraí, eles descem, imagina a cama descendo, imagina ali o homem se segurando quase para não cair em cima das pessoas, as pessoas correndo do meio para não cair em cima deles, e todo mundo, peraí, e agora o que Jesus vai fazer? Todo mundo olhando para Jesus, as pessoas que querem realmente ver quem é Jesus, os opositores dele. E aí, o que Jesus vai fazer? Vamos ver se ele vai curar mesmo. Falaram que ele calmou a tempestade, falaram que ele já curou o servo do centurião, falaram que ele já curou, né, um leproso. Vamos ver se ele vai curar mesmo. Jesus começa a conhecer o coração deles. E o que ele faz? Todo mundo esperando a cura, é agora, ele vai tocar no homem. Será que ele vai tocar? Será que ele não vai tocar? Será que ele vai só dar uma palavra? E aquele suspense, e Jesus fala: perdoado estão os seus pecados. Externamente, o que acontece? Nada. Imagina talvez a decepção dos amigos dele. Fala: poxa Deus, mas peraí, Jesus, era para você fazer esse nosso amigo levantar. Ele está sofrendo aqui há tanto tempo. A vida toda dele está aqui se arrastando. Não consegue nem levantar da cama para ir no banheiro. E a gente esperando você, né, curar, você vem e fala que está perdoado. Imagina as pessoas olhando e vendo essa cena. É mais ou menos aquela criança que eu falei lá no começo da história. Ela esperando o ano inteiro o presente,
Quando abre o presente, né, é aquela roupa que criança olha e fala, presente, né, roupa não é presente. Eu queria meu carrinho, eu queria minha boneca, eu queria minha pipa, meu tênis, eu não queria roupa. Roupa não é presente. Para criança não é. Mas Jesus sabia o que aquele homem precisava. Assim como um pai, como uma mãe, talvez no dia do aniversário, o único dinheirinho que ele tem, ele vai comprar uma roupa porque sabe que é aquilo que o filho precisa realmente, e não um carrinho. E eu sei o que é isso, que toda vez que a gente sai com o Davi, ele me pede um carrinho, e ele já tem um monte, e eu falo, filho, não é disso que você precisa. E ele volta triste para casa às vezes. Mas o verdadeiro Deus sabia o que aquele homem precisava, muito mais do que uma cura. E talvez no primeiro momento os homens começam a ficar ali, poxa, frustrados, surpresos, mas não foi para isso que a gente trouxe ele aqui. Era para curar, para ele dar um pulo, sair correndo. A gente sabia que o Senhor tinha poder para curar. E aqui a gente vê duas coisas. Primeiro, Jesus é o próprio Deus. Como isso? Quando Jesus diz, filho, teus pecados estão perdoados, somente quem podia fazer isso era o próprio Deus. Os escribas, esses homens que conheciam o Antigo Testamento, eles estavam ali, só vendo o que Jesus ia fazer. Quando Jesus diz isso, era uma citação lá de Isaías, que há quase 2000 anos tinha sido profetizado, falando o quê? Eu mesmo sou eu que apago as suas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, eu não me lembro. Isaías 43, 25. Você pode ler em casa depois. Uma citação do próprio Deus. Sou eu quem perdoa os seus pecados. Você imagina esses escribas conhecendo esse verso, conhecendo e decorado o livro de Isaías, e agora eles estão aqui com Jesus, falando na frente deles, eu perdoo os seus pecados. Sabe o que eles dizem? Esse homem blasfema. Ele está se dizendo que é o próprio Deus, porque só Deus pode perdoar. Mas é isso que Jesus queria mostrar. Assim como Deus falava que perdoava lá atrás com os profetas, hoje aqui eu estou dizendo, os seus pecados estão perdoados, porque eu sou o próprio Deus, eu estou aqui com vocês, e eu quero perdoar você. Era isso que Jesus estava mostrando, eu sou o próprio Deus. Outra coisa, a gente começa a ver Mateus registrando para mostrar a soberania do Senhor Jesus sobre tudo e sobre todos, até mesmo sobre os nossos pecados. A gente vê aqui Jesus, desde o capítulo 8, as demonstrações do poder do rei é o quê? Jesus cura o leproso, cura o servo do centurião, cura a sogra de Pedro. Logo de cara, 3 curas. Mateus está mostrando, Jesus é maior do que as doenças. Outra coisa, ele acalma a tempestade. Jesus é maior do que a fúria da natureza. Agora ele atravessa o mar, expulsa os demônios, subjuga os demônios sobre a autoridade dele. Ele está falando, Jesus é maior do que qualquer demônio, do que qualquer espírito maligno, do que Satanás. Jesus é muito maior do que tudo isso. E agora, Mateus está registrando para mostrar, Jesus é maior do que nossos pecados. E as pessoas estão ali olhando Jesus e não estão conseguindo entender. Elas estão em dúvida, peraí, mas ele está falando que é Deus, mas peraí, ele é um homem, ele está aqui com a gente. E aí, alguns creram nele, outros querem pô-lo à prova, humilhá-lo. Sabe, se fosse para resumir essa sessão, se fosse para resumir, né, esse trecho, eu coloquei até uma frase aqui, talvez pode levar para casa, que é justamente isso. O que eu e você realmente precisamos é do perdão de Deus. Vou falar de novo. O que realmente eu e você precisamos é do perdão de Deus. O que esse homem precisava era muito mais do que uma cura física. Ele precisava de uma cura no coração. É onde está a raiz de todos os males. O próprio Jesus vai falar isso. É onde sai todos os procedimentos ruins do nosso coração. Jesus curou o leproso, o servo do centurião, a sogra de Pedro. São curas que talvez atingiram a área externa, mas não atingiram o coração.
Agora Mateus faz questão de registrar, fala assim: o Senhor Jesus quer curar o seu e o meu coração. Mais do que curar a doença que temos, as limitações que temos. Então a gente vê isso, o Senhor Jesus, Ele é o próprio Deus. E agora a gente vê a soberania, a grandeza do Senhor Jesus sobre tudo e sobre todos, sobre as doenças, sobre a fúria da natureza, sobre os demônios, sobre nossos pecados. Jesus é muito maior do que isso. E olha só a resposta que esses homens vão dar, vendo essa cena. Está lá no verso 3, diz assim: eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Acusaram ele. Acusaram Jesus, falando: não, ele está blasfemando. Ele é um impostor, ele é um falso, ele está se dizendo, ele está se colocando igual a Deus ao dizer isso, que ele perdoa pecados. Será que era isso mesmo? Os escribas, conhecedor da palavra, conhecedor do Antigo Testamento, eles têm dois caminhos. Ou esse homem é realmente o próprio Deus, que a gente esperou que viria até nós, eles sabiam, tinha uma profecia que o Deus se faria presente. Ou ele está blasfemando, falando que é o próprio Deus, e é só um lunático, um louco. C.S. Lewis vai dizer isso, né? Ou ele é o próprio Deus, ou ele é um lunático. E esses homens, ele tem dois caminhos a escolher. E aí, a minha fé vai ser de reconhecer que ele é o Filho de Deus, ou a minha fé vai te falar: não, você não é o Filho de Deus, você está blasfemando. E blasfêmia, na maioria dos casos, a lei mandava até apedrejar. E eles queriam justamente isso: pegar Jesus, fazer arapucas, fazer armadilhas para pegar e condenar Jesus segundo a lei. E Jesus, conhecendo, ele faz questão de falar: seus pecados estão perdoados. Qual o caminho que eles tomam? Creio que é o Filho de Deus ou que você está blasfemando? E aí, o coração deles, duro, cego, sem a revelação do Senhor, vai dizer o quê? Ele blasfema. Eles não creem em Jesus. Lembra? Diferente do próprio paralítico, dos amigos dele, diferente dos demônios. Tiago vai falar que até os demônios creem em Jesus e sabem, se subjugam a ele. Diferente até dos demônios, eles não reconhecem quem é Jesus. Olha o nível da fé deles, quão baixo, quão sujo e duro o coração deles está, a ponto de não querer reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Eles desprezam o Senhor, eles ultrajam o Senhor Jesus e falando: você blasfema, você não pode falar isso. E a gente vai para o verso 4, olha só: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensas mal em vossos corações? Olha só o verso 4, a gente vê o segundo milagre já aqui. O primeiro milagre, Jesus perdoando. O segundo milagre, Jesus sondando os corações. Jesus está sondando o coração deles, está sabendo o que ele está pensando. Olha o poder do Senhor Jesus. Marcos vai falar exatamente isso, ele conhecendo os pensamentos. Mateus traz essa ideia aqui, ó. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensas mal em seus corações? A gente vê o segundo milagre, e aí Jesus continua: pois qual é mais fácil dizer: perdoados são teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Os comentários de incredulidade, de falta de fé, por causa da tradição, por causa do sistema, por causa do legalismo que operava ali. Ainda assim, Jesus está demonstrando o poder dele, para mostrar: eu sou o rei que vocês tanto esperaram. Eu sou o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, que viria à terra para salvar vocês. E eles estão ali rejeitando. E aí Jesus lança uma questão para provar o coração deles. Olha só o que diz o verso 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aqui a gente vê duas coisas interessantes. Quando Jesus diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem, esse termo Filho do Homem era empregado à promessa do Messias que viria, ao rei que viria. Por isso que você vai ver essa expressão, Jesus referindo: eu sou o Filho do Homem, que vocês tanto esperaram lá atrás, que Daniel citou lá no capítulo 7, quando ele vê o fim dos tempos, ele vê as nações,
e ele vê que vai ter um juiz escatológico, alguém governando todo esse episódio final, alguém maior do que a história, controlando a história, e ele chama esse ser de Filho do Homem. Então, quando Jesus fala, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade, ele está falando, eu sou Filho do Homem, eu posso perdoar pecado. Eu sou que estava lá atrás, na criação, controlando a natureza. Eu sou que Isaías profetizou. Estou aqui com vocês. Sou eu que Daniel viu lá na frente, que controlou todas as eras, todas as nações. Sou eu e eu tenho poder para perdoar pecados. E olha, vai continuar. O verso 6, quando ele diz, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aqui a gente vê o terceiro milagre. A gente vê o perdão dos pecados, Jesus sondando os corações, e aí até que então vem o que aqueles homens esperavam, aqueles 5 homens esperavam, que era o que? A cura. É quando realmente você fala, poxa, mas eu não queria a roupa, não era isso que eu queria, minha avó veio me dar isso, né? Quem teve vó, às vezes, que vai lá e fala, vai dar aquele presente. Mas quando você ganha aquele presente que você tanto queria, quando você abre uma caixa ali e fala, era esse aqui que eu queria, você despreza todos os outros e fala, era isso aqui. Né? A criança, ela fica feliz, ela fica, poxa, até que enfim, a pista tão sonhada do Hot Wheels que eu queria, né? O carro da Poli, eu não sei qual você sempre sonhou quando criança. Aí sim, Jesus fala, agora sim, toma isso aqui. Mas pode te falar, isso aqui é só um presentinho, o presente maior é aquilo que realmente você precisava, era o perdão do próprio Deus. É isso que eu e você precisamos. Não são outras coisas, outras bênçãos, que às vezes a gente gasta tempo, né, pedindo a Deus, orando, e Deus está falando assim, isso aí é só presentinho. O que realmente você precisava era do perdão de Deus. E olha só, Jesus ele mostra que a cura física é uma bênção, mas antes disso, esse homem precisava, e todos eles ali, de uma cura espiritual, uma cura no coração deles. Olha como está o coração dos escribas, incrédulo, avesso a Jesus, tentando colocar em uma armadilha. Esses homens precisavam de uma cura, mas eles acham que não precisam. Eles não fazem nem questão de pedir para o Senhor Jesus, e só querem confrontá-lo. É ali que estava, sabe, o cerne de toda a miséria humana, o centro das misérias humanas estava ali no coração deles. Nem o próprio paralítico sabia, coitado. Nem aqueles amigos dele sabiam. Vem Jesus pedindo uma cura, sendo que o maior presente Jesus já tinha dado para eles, que realmente eles precisavam. Sabe, a gente entende aqui uma doutrina chamada doutrina da depravação total humana. Tudo era perfeito lá em Gênesis, quando Deus cria um homem e a mulher. O relacionamento dele com o homem e do homem com Deus era perfeito. A Bíblia fala que o Senhor Deus vinha toda a tarde ter um tempo com Adão. Adão tinha acesso livre a Deus. Mas em Gênesis 3, algo acontece. Adão e Eva pisam na bola e pecam. Meu irmão, quando o pecado entra, aí é só destruição, é só morte, é guerra, é separação, é coisas ruins. Onde o pecado chega, ele destrói, ele separa, ele causa intriga. E agora o homem que tinha livre acesso a Deus está separado de Deus. Desde Gênesis 3, nós, como os filhos de Adão, nascemos e carecemos de alguém que nos salva, de alguém que nos aproxima de Deus de novo. Esses homens precisavam de alguém que aproximasse o ser humano de Deus, porque foi perdido essa conexão. É aí que vem a palavra religião, que é religar, porque foi separado. Agora o homem está distante de Deus, ele é totalmente depravado dentro de si. A gente sempre vai escolher o que é o mal, a gente nunca quer escolher a Deus, né? Quem que acorda de manhã, nossa, que gostoso, que vontade de buscar a Deus? Não, a gente acorda pensando em coisa ruim, já tem que acordar pedindo perdão a Deus. Senhor, me ajuda, olha como é meu coração. Por Senhor, o jeito que eu falo com meu filho, com a minha esposa, com meu esposo, eu não consigo tratar bem, por quê? Né? A gente conversou isso no pequeno grupo quinta-feira. A gente já vem com o chipzinho de fábrica.
que nosso pai Adão colocou na humanidade, desde os nossos pequenos, né? Que ninguém precisa ensinar a bater, ninguém precisa ensinar a mentir, ninguém precisa ensinar a fazer ruindade, que eles já fazem por si só, né? Desobedecer. Nenhum pai ensina um filho a fazer isso. A roubar, eu já vi criancinhas no mercado, pegando e colocando escondido, e o pai ainda achando bonito. Mas nunca precisou ensinar, porque está lá dentro no nosso coração. Nascemos separados do Senhor. Carecemos de alguém que nos cura nosso coração, nossas mazelas, e nos liga de novo a Deus. Sabe? E pior de tudo, o homem depravado, o homem não regenerado pelo Senhor, ele é incapaz de buscar Deus. É por isso que só com a revelação do Senhor Jesus Cristo, o homem consegue escolher a Deus. Por isso pode chegar para qualquer um, você quer Deus? Você quer Jesus? Chega na rua, todo mundo fala que ama a Deus, conhece a Deus, né? A gente já falou isso aqui. Mas quer entregar a sua vida para o Senhor? Não, agora não estou pronto. É a resposta que você mais vai ouvir. Não, agora eu não estou preparado, tenho que esperar arrumar umas coisas. Sempre vai ser assim. A não ser que Cristo o atraia, Cristo abra os olhos. Assim como foi conosco um dia. Só assim a gente consegue escolher a Deus todos os dias. Só assim a gente vai querer se voltar a Deus, porque de nós mesmos a gente não quer. Somente com o sacrifício de Jesus foi possível o homem se ligar a Deus novamente. Somente com Jesus vindo a este mundo, Deus presente, vindo atrás do homem, se sacrificando, pagando um alto preço, para que ele pudesse ser aceito novamente a Deus, religando o homem a Deus, somente através de Jesus. Não adianta, a gente não pode fazer de tudo. Outras religiões pregam que você pode fazer boas obras, que você pode, sei lá, pagar, não sei o que. Não adianta, só tem um caminho. Esse caminho que todos os caminhos levam a Deus é uma mentira. Só tem um caminho. E João 6 vai nos falar que é Jesus. Esses homens precisavam de alguém que os curasse da maior doença do coração deles, o pecado. Lembra que eu falei aqui? O que realmente eu e você precisamos é do perdão de Deus. Jesus manifesta o seu poder. Olha o verso 7, para a gente fechar. Vai dizer assim: e o homem se levantou e voltou para casa. Ele ganhou um presentão. A cura que ele tanto sonhava, que tantos amigos queriam. Mas mais do que isso, ele ganhou a salvação. A fé dele em Jesus foi para demonstrar que outros, como os discípulos, como os próprios escribas, estavam precisando de uma cura. O coração dele, o Senhor Jesus falou assim: pela sua fé, eu te perdoo, os seus pecados estão perdoados. Mal sabia o presente que ele estava ganhando. E agora ele se levanta, depois de ganhar esse presente, ele ganha um outro presentinho, a cura física, e ele se levanta e vai para casa, sabe, na frente de todos. Jesus está falando assim: está vendo? Ó, todos estão vendo a demonstração do poder de Deus. Todos estão vendo que o próprio Deus está aqui com eles. Serão indesculpáveis. Isso era para... E aí o verso 8 vai falar assim: vendo isso, as multidões, possuídas de temor, davam glória a Deus, porque tinham dado tal autoridade aos homens. As multidões vendo a manifestação de Deus, era hora de elas falar assim: glória a Deus, esse é o Messias, vamos depositar a nossa fé nele. O que eles fazem? Eles dão glória a Deus. Olha só, Deus deu poder aos homens. Era basicamente, eu gostei aqui de um comentário que fala assim, ó: por um momento a glória de Deus brilhou em suas consciências, mas capturaram somente um lampejo delas. Eles começaram a ver: peraí, esse homem é diferente. Peraí, Jesus, Deus pode estar aqui com a gente. Sabe, quase o conheceram. Ainda não tiveram fé suficiente para entregar suas vidas ao Senhor Jesus, para crer em Jesus. Diferente do paralítico, diferente de outros que querem Jesus como Messias. Elas quase conheceram, mas não conheceram ainda por completo. Não reconheceram, não depositaram sua fé. É isso que esse texto diz. Sabe, a cura do paralítico era Jesus mostrando sua divindade para esse homem, na frente de todos. Eu sou o próprio Deus. Eu estive lá,
estou aqui com vocês e já estou lá no futuro, esperando toda a consumação dos séculos. O Filho do Homem estava presente com eles ali e eles estavam rejeitando. É sobre isso que esse texto diz. Mais do que a cura física, era a cura do coração. Lembra que eu falei? O que eu e você realmente precisamos é do perdão de Deus. Sabe, depois de ler esse texto, entender ele, sabe, reconhecer o Senhor Jesus, né? Muitos aqui já entregaram a vida ao Senhor. Como a gente vai sair aqui da nossa casa, ir para nossas casas, sair aqui da igreja, talvez na segunda-feira, como a gente vai conseguir colocar ele em prática? Primeiro, antes de tudo, eu quero pensar com você em algumas coisas aqui. Sabe? Antes de tudo é reconhecer o senhorio de Jesus Cristo sobre tudo, sobre todos, principalmente sobre sua vida. Muitos aqui vêm à igreja, alguns já entregaram sua vida a Cristo, reconhecem que somente o Senhor Jesus é o próprio Deus, reconhecem o plano da salvação, que somente pode ter acesso a Deus, entregaram sua vida a Jesus. Comigo foi assim, quando eu tinha 17 anos. Mas ainda alguns estão, talvez como essas pessoas, estão quase ali, vêm à igreja, vêm várias vezes à igreja, talvez lê a Bíblia em casa, estão começando a ver, realmente Jesus, né, é diferente ali. Jesus é o Filho de Deus, mas ainda eu preciso arrumar minha vida aqui, vou tocando minha vida aqui e depois entrego para Ele. Sabe, talvez você está nesse segundo grupo. Pessoas que estão quase conhecendo a Cristo. Pessoas que estão no caminho ali, mas ainda preferem, deixa eu ver mais algumas coisas, Não, Jesus está manifestando e já manifestou seu poder e sua graça a nós. Então a primeira coisa é isso, é você reconhecer o senhorio de Jesus. Os próprios demônios reconheceram de primeira. A gente pregou aqui domingo passado, o pastor Rafael explicou para nós, no momento exato os demônios reconhecem o que queres conosco, Filho de Deus. E nós ainda estamos com uma fé dúbia em Jesus, duvidosa ali. Então, assim, a primeira coisa eu quero convidar você, se você ainda está no caminho, não fala, às vezes até fala que é crente, está vindo, não, eu gosto de ouvir gospel, só ouço música gospel. Outro dia eu falei com um amigo meu, falou, não, cara, eu só ouço louvor, né, já dá uma vibe boa e tal. Cara, às vezes você vai para o inferno ouvindo louvor, você está indo para o inferno às vezes, lendo a Bíblia, porque você não quer entregar a sua vida a Jesus, talvez seu coração está relutando como desses escribas. Não, eu quero ver ainda primeiro. E você já está vendo o poder de Deus, já entendeu que Cristo morreu por você. E se Cristo está te chamando, está iluminando os olhos do seu coração, e você ainda não entregou a sua vida a Ele, a primeira coisa que você precisa é isso, entregar sua vida ao senhorio de Jesus. Assim como muitos de nós já fizemos. A segunda coisa, é para nós, ou para você que está ouvindo nessa noite aqui, entendeu que somente Jesus pode solucionar o seu problema. Muitos de nós vêm à igreja, ou viemos para Cristo mesmo, pedindo algumas coisas ao Senhor, algumas coisas que achávamos que precisávamos, era o que tanto queríamos, mas esquecemos do que realmente precisamos. Sabe como aquela criança queria o carrinho, queria o presente, e o pai dá a roupa, mas era o que ele realmente precisava. Quantos de nós vêm à igreja pedindo bênçãos? Senhor, eu vou fazer uma campanha lá, né? Tem muitas igrejas por aí, faz isso, fazer uma campanha, e durante tanto tempo faço tal coisa, e aí vai dar certo isso. Mas esquecemos do nosso coração. Eu falei que outro dia, nunca vi ninguém fazer campanha de 7 semanas. Eu cresci em igreja pentecostal, e tinha muito isso, 7 semanas para conseguir a vitória. 7 semanas para conseguir, né, um emprego, uma cura. Mas nunca vi ninguém fazer 7 semanas para parar de mentir, para parar de ver pornografia, para parar de maltratar a esposa, para parar de bater nos filhos. Nunca vi ninguém fazer campanha, orar, e o primeiro motivo de oração ser: Senhor, cura meu coração. Eu estou cheio de mazela, estou com doenças talvez, estou precisando de um milagre, mas eu preciso de uma cura no coração. Senhor, eu preciso uma libertação de tal pecado, que às vezes eu não consigo vencer. Olha como que é minha mente, olha como que é minha boca, olha como é minha
meus atos em casa, olha como eu trato as pessoas. Então, a segunda coisa, né, para você que reconheceu já o Senhor como Jesus Cristo, que está vindo à igreja ou que tem, né, caminhado conosco aqui, é você entender que a cura maior não é física, mas é no coração. Às vezes a gente até motivos de doenças, é válido a gente orar e crer que o Senhor Jesus pode curar. Mas acima de tudo, é saber que o Senhor Jesus já curou o nosso coração. E essa é a maior bênção. A gente orou essa semana aqui para o pastor Rafael. Todo mundo aqui orou por ele e sabe que o Senhor Jesus poderia curá-lo na hora que quisesse. Mas a oração passa a mudar. Senhor, dá força para a família do Rafa, para ele passar por esse sofrimento. Mas a bênção é maior porque eles já conhecem o Senhor. Eles já receberam o que eles precisavam. Lá na cruz do Calvário, com o seu sacrifício. A gente orou aqui pelo Naldo outro tempo. Estava ruim, né, Naldo? A gente orou bastante por ele. A gente foi lá na casa dele. Né? E a gente orava. E eu lembro que eu falei com ele. Falei, Naldo, a gente ora para que Deus ajude você a passar pelo sofrimento. A gente ora, se for possível, que ele cure. Mas, talvez ele não vai curar. Talvez você vai carregar isso para o resto da vida, essa limitação, essa dificuldade. Mas o importante é que ele já te deu o que você mais precisava. É muito melhor ir com ele, né? Passando sufoco aqui com limitações. Cada um aqui tem limitações. Na área física. Né? Tem um tio da Alice agora, está no hospital. A gente estava orando por ele. Né? Do nada descobriu leucemia. E o médico já chamou toda a família, já foi para o UTI. Meu irmão, e quando o médico chama a família para ir para o UTI, que não pode nem entrar, e a gente está acompanhando. E a oração maior foi, Senhor, nem cura ele, mas salva ele precisa antes do Senhor. Não adianta nada o Senhor curar ele, e ele continuar longe do Senhor, indo para o inferno com saúde. Foi isso que o Dr. Martin Lloyd Jones falou, médico da rainha da Inglaterra. Excelente cardiologista, salvava muitas pessoas. Sabe o que ele fez? Abandonou tudo e falou, eu vou pregar, porque eu estou salvando as pessoas aqui na terra e elas estão indo para o inferno. Eu quero levar o verdadeiro remédio para o coração delas. Eu prefiro elas doentes, mas indo para o céu. Mas o Senhor Jesus, Ele nos ajuda a passar por limitações. Talvez você tenha buscado a Deus por bênçãos físicas e esquece que a maior bênção que Ele quer te dar é no coração. É tirar o pecado do seu coração. E às vezes são limitações que você vai passar para o resto da vida. A gente conversou com os irmãos aqui. Essa semana a gente vai estar indo para o sul para dar entrada no tratamento de vista da Lise. Ela passa de muita dificuldade. Alguns sabem, né? A gente pede oração no pequeno grupo para os irmãos, porque é um tratamento novo, ela vai ter que tentar a adaptação no olho dela. E a gente sofre com isso. Não é fácil, dói muito você passar a vida toda talvez com esse sofrimento. Mas a oração maior é, Senhor, antes de tudo, obrigado porque o Senhor já curou o meu coração do pecado, assim como aquele homem foi curado antes da bênção física, a bênção espiritual. Deus, que a gente leva essa limitação, nem que seja até o último dia das nossas vidas, com o nosso caixão. Nem que esse sofrimento, Deus, vá até o último dia das nossas vidas. Mas nos dá força para passar por isso, mas não deixar de ser perdoado pelo Senhor. Não adianta nada a gente vir à igreja, orar, buscar bênçãos, buscar coisas, talvez está orando por um cônjuge, talvez está orando por uma vitória financeira, por uma vitória no trabalho. Eu não sei qual a sua oração, mas a maior oração deve ser, Senhor, tira o pecado do meu coração, olha como está a minha vida, olha só com quem que eu tenho andado, olha onde que eu pratico essas coisas, o Senhor sabe o que eu tenho praticado. Então, antes de tudo, soluciona esse pecado aqui, e essas coisas é só resto, é só presentinho, é só lembrancinha. E a terceira coisa é você se lembrar do sacrifício do Senhor Jesus. A gente vai celebrar agora a ceia do Senhor, mas antes disso você precisa reconhecer Ele com a sua vida, como eu falei, e saber que só o sacrifício dele é capaz de ligar você a Deus. Então eu quero orar com você, logo mais a gente vai cantar, e logo mais a gente vai estar celebrando a ceia juntos aqui. O pastor Rafael pediu para a gente celebrar juntos aqui, não deixar de participar do mandamento do nosso Senhor Jesus. Mas eu quero orar antes com você, para você que ainda não conheceu o Senhor Jesus Cristo, ou para você que está vindo à igreja, buscando bênçãos, buscando as coisas, e esquece que a maior cura, o maior presente,
é que eu e você precisamos, antes de tudo, ser perdoados por Deus. Você precisa do perdão de Deus. Você precisa de uma mudança de vida, uma cura, de uma vez por todas. Eu preciso. E somente Jesus, através do seu sacrifício, pode nos perdoar e nos ligar a Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus. Cada irmão, cada irmã que entrou aqui, perdoa, Pai, nossos pecados, perdoa nossas falhas, Pai. Perdoa, Deus, porque muitas vezes olhamos o Senhor como alguém que pode nos dar coisas, olhamos o Senhor como um curandeiro, como alguém que pode nos dar bênçãos, e esquecemos, Pai, que antes de tudo, o Senhor quer tirar essa doença chamada pecado, Pai. Doença que já estamos fadados a ela desde o nosso nascimento, e carecemos, Pai, de alguém que nos salve. Mas nessa noite a gente reconhece, Deus, que só através do seu sacrifício na cruz do Calvário, só através da sua morte na cruz, da oferta perfeita, entregue ao Senhor, somente através desse sangue, Deus, a gente pode ser aceitos de novo. Então, por favor, Deus, nos perdoa, Deus. Obrigado pela salvação, Pai, que alguns já receberam, por iluminar os olhos do coração de alguns, mas ainda há alguns, Pai, que estão duvidosos, Pai, estão tentando entender quem é o Senhor, Pai, que o Senhor se revele a esses corações, que o Senhor os traga para si, Pai, que essa palavra, Deus, encontre êxito nos corações, Pai, encontre morada, Pai, para que eles possam, assim como foi conosco um dia, conhecer quem é o Senhor, Pai. Se o Senhor não abrir nossos olhos, a gente não consegue, Deus. Então, nossa oração é essa, Pai. Também oro, Deus, por aqueles que estão buscando o Senhor, Pai, talvez seus filhos, e esquecem, Deus, das bênçãos que o Senhor já nos deu, que foi nos ligar de novo a Deus, Pai. Que o Senhor nos dê, Pai, forças para passar pelas dificuldades, talvez doenças, talvez batalhas, Pai, que cada um enfrenta em várias áreas diferentes da vida, sofrimentos, Pai, limitações. Mas antes de tudo, Pai, sabemos que é muito melhor passar com essas limitações a nossa vida toda, mas saber que um dia, Pai, no céu, junto com o Senhor, vai acabar todo o choro, toda a dor, Pai. Então, fortalece cada irmão, a cada irmã aqui, Pai, durante essa semana. Não deixe a nossa fé esmorecer, Pai, mas que a nossa fé seja revigorada no Senhor, Pai, para conhecer o Senhor. Assim nós oramos, Pai, ao Senhor. Vamos cantar? Você sentado mesmo, pode ficar no seu lugar. Se você quer, a palavra falou com você, se você quer entregar a sua vida ao Senhor, converse com alguém de nós aqui, alguém que está aqui da igreja, nossos irmãos, nossas irmãs, aqui no final do culto, e a gente pode dar sequência, né, caminhar com vocês. A gente vai estar cantando.